Olha, pessoal, tem um lago bonito, já logo na entrada do parque aqui. A gente entrou por ali. Tem esse lago, tem esse centro de convenções, parece que vai ter um casamento. A Kombi Tocha tá lá no cantinho e nós vamos mostrar um pouco do lago ali e vamos seguir mais lá pro final do parque, que é muito grande aqui. Tem muita coisa para ser visto. Alerta de segurança. Perigo, risco de afogamento, defesa civil, alerta, risco de morte. Não pode nadar. Olha, gente, que bonita aqui essa cascatinha que forma aqui, ó. Pessoal, antigamente a entrada do parque era por aqui, vinha de Curitiba, aqui é a rodovia dos minérios, vinha de Curitiba e entrava por aqui. Só que daí agora com essas mudanças que teve na duplicação na rodovia dos minérios, fizeram a entrada lá pelo centro do Miranda da Mandaré. Entrada bem bonita, lá eu não filmei porque eu estava procurando no endereço, o GPS não localizou, e daí não deu para filmar a entrada, mas depois na saída eu vou tentar pegar uma imagem lá só para vocês verem. Mas é só pesquisar aí, Parque Aníbal Cury. Olha a trilha aqui, ó. Vocês vão ver que é muito legal. Ó, gente, tem uma trilha aqui pro meio do bosque aqui, ó. Fazer uma caminhada aí, muito bacana. Eu vou estacionar a Kombi aqui, ó. Tem um estacionamento aqui. Vou estacionar e vamos dar uma voltinha por aí para conhecer. Olha, nós entramos por lá, demos a volta. E agora estamos seguindo aqui, ó. E ainda vai muito longe lá para cima. Me parece que lá em cima tem umas casas, acho que é um chalezinho para alugar. Não sei se pode pernoitar, a gente vai tentar levantar essa informação. E aí, pessoal, tudo bem? Estão gostando do passeio? Estamos no Parque Aníbal Cury, né, como eu falei para vocês ali. Estamos conhecendo aqui hoje um lugar maravilhoso, gente. Vale muito a pena vir aqui passear. Enorme. Muito grande. Tem que vir cedo, né? Aproveitar para andar mesmo, já faz aquela caminhada. Eu ainda não sei se tem algum restaurante, lanchonete aqui dentro, ainda não descobri nada disso. Mas a gente vai procurar ainda saber. Mas eu sei que parece que tem churrasqueira, né? Se quiser trazer, né? Parece que tem churrasqueiras, né? Que pode usar. Então, mas tudo isso a gente vai tentar trazer essa informação ainda até o final. Pessoal, eu quero falar para vocês um pouquinho a respeito do último vídeo que eu postei ali. Algumas coisas ali não ficou bem clara, né? Algumas pessoas inclusive estão me perguntando o que houve, o que nós fomos fazer lá, o que aconteceu, né? Eu falei que tinha novidades, que a gente estava indo lá para buscar alguma informação, uma reunião de negócios, eu comentei alguma coisa, né? Então a gente veio aqui fazer uma explicação rápida, né? Tentar fazer um vídeo não muito longo. Já trouxemos vocês para conhecer esse parque junto com nós aí. E daí eu quero fazer uma explicaçãozinha assim rápida a respeito do que aconteceu lá. Se vocês perceberem lá, já entre o primeiro e o segundo minuto do vídeo, eu coloquei lá sobre um susto que nós levamos quando nós paramos lá embaixo no final da serra. Nós estávamos indo para Balneário Pissarras, como eu falei para vocês no vídeo. Depois eu explico o que a gente estava indo fazer lá. E a gente estava indo bem tranquilo, de boa mesmo, a gente não tinha horário assim certo para chegar, então a gente estava bem devagar, o fluxo do trânsito estava lento, a gente estava acompanhando o trânsito normal. E na descida, descendo na serra, né, descendo para Joinville, eu estava até filmando assim, algumas imagens assim, para mostrar, né, a rodovia, estava bem tranquilo o trânsito. A serra ela tem 3 faixas, né, tem a primeira, a segunda e a terceira. A primeira é para aqueles caminhões que estão carregados, né, que descem engrenado, com freio motor, tudo. A segunda faixa é para aqueles caminhões que já estão vazios, que são mais leves, que já podem andar um pouquinho mais. E a terceira faixa é para os veículos que podem andar mais rápido. Eu estava na terceira faixa, embora que eu estava com a Kombi, né? Eu estava na terceira faixa, mas bem devagar, porque o trânsito estava lento, como eu já falei. E do meu lado, se vocês observarem, ali tinha uma carreta vermelha descendo pela faixa pela segunda faixa, e eu do lado dele pela terceira. Tranquilo, o trânsito andando normal, só que quando nós saímos da curva, eu dei de cara com a rodovia interditada, a terceira faixa. Vocês podem ver lá no início, lá, porque daí eu cortei, né, depois, porque eu tive que parar de filmar. Vocês verem lá os cones, né, estreitando a faixa da terceira, jogando tudo para a segunda faixa. E como eu estava do lado de uma carreta, apesar de estar devagar,
não deu tempo suficiente assim, para mim poder segurar, né, sem antes entrar no meio dos cones. Então eu tive que segurar, eu estava devagar, eu estava em terceira marcha, descendo engatado também a marcha. E quando eu vi os cones, eu olhei pelo retrovisor e eu vi que a carreta estava do meu lado. Se vocês observarem no vídeo, vocês vão ver uma carreta vermelha do meu lado. Então eu tive que segurar mais do que eu já estava, segurei e tive que entrar entre os cones. Claro que eu observei, não tinha nenhum funcionário na frente do pessoal que estava fazendo a manutenção, o pessoal estava tudo fora da pista. Então eu entrei entre os cones, dando sinal que eu precisava entrar para o lado direito, mas não teve tempo, por causa da carreta que estava do meu lado. Então eu segurei e entrei entre os cones dando sinal, a carreta passou e os carros que vinham atrás da carreta seguraram e deixaram eu entrar com segurança, sem problema nenhum. Claro que deu aquele susto assim tal, mas não foi aquele risco, aquele perigo de causar um acidente, de não poder evitar. Houve realmente, foi aquele sustinho porque eu estava atento, eu estava vendo o que estava acontecendo, mas quem estava atrás de mim, de repente, poderia ter alguém que não tivesse tão atento e poderia ter havido uma colisão traseira. E aí, pessoal, só complementando a informação, realmente tem churrasqueiras. O parque é público, não paga nada para entrar. Eu acho que é tudo público. Quem chegar primeiro pode usar a churrasqueira. Olha, gente, que vista maravilhosa pro lago aqui, ó. Assar uma carninha aqui, ó. Tem pia, água, energia. E aí você ficar de frente para esse lago assim, ó. Comendo aquela carninha, tomando aquele refrigerantinho gelado, de frente para esse lago. Maravilha, churrasqueirinha, água, mesas, só não tem cadeiras, né? Tem um banco aqui. Mas olha, tem várias churrasqueiras aí. Você pode chegar, me parece que quem chegar primeiro pode usar. Mas são bastante, tem várias, né? Então, ó, de vista pro lago, que maravilha. Muito bom. E para as crianças, ó, e a trilha continua aí, ó. A pista continua para frente. É muito grande, gente. Tem que vir com muito tempo. Olha, tem bastante gente aí passando domingão em família. E a gente conversou com o pessoal ali numa churrasqueira e eles passaram a informação para nós que é de graça, não paga nada mesmo. Quem chegar primeiro pode começar a usar a churrasqueira. A única recomendação é que quem quiser tem que chegar cedo, né? Porque tem domingo que é super lotado e falta espaço. Mas hoje está bem tranquilo. Quem chegar 10 horas da manhã ainda tinha churrasqueiras disponíveis. De onde a gente está? Nós viemos aqui. Não viemos aqui. Não, mas acho que é lá, ó. Nós chegamos lá pelo outro lado do Não, lago. a gente estava de hoje. Lá sim, nós estávamos lá naquela passarela lá. E ele vem por aqui, ó. Que legal, gente. Tem essas passarelas em volta do lago aqui, ó. Para você poder andar em volta do lago, ó. Que maravilha, que gostoso. Um ventinho fresquinho que está aqui, o sol está bem forte. Mas tem um ventinho muito gostoso, uma delícia mesmo. Olha, dá para andar tudo aqui, ó, em volta do lago. Fazer a volta, tem essas passarelas, você ficar observando o lago. E aí, amor, tá gostando do passeio? Muito bom, quer ficar aqui. Só vou conversar um pouquinho sobre a segunda parte agora, que é sobre o que nós fomos fazer lá em Balneário Pissarras. Lá em Balneário Pissarras tem um casal de amigos nossos, amigos que até então a gente não conhecia pessoalmente. Eu já seguia o canal deles, já vou dar dica pra vocês, ó, entra lá no YouTube e procura lá, Só Por Aí, o nome do canal deles, Só Por Aí. Olha, vale muito a pena, o cara, o nome do canal é esse, não é Só Por Aí, mas ele se identifica como Pacheco Motorhomes, ele é fabricante de Kombi Safari, né, então a gente queria muito conhecer lá, porque eu já vinha seguindo o canal dele, eu já tinha visto várias Kombi que ele tinha transformado ela em Safari, e eu desde 2023, quando eu comprei minha Kombi, eu tinha um plano, um projeto assim de colocar essa Kombi na estrada e virar um viajante, como muitos que tem por aí, né, só que os projetos da gente às vezes não acontecem como a gente prevê, né? E também não no tempo que a gente programa, né? Mas o tempo foi passando, né? E até o tempo passou aí já quase 3 anos e o projeto ainda estava bem engavetado, né? E agora a gente resolveu começar a colocar em prática, principalmente depois que eu conheci a Rose até a princípio, na época, quando eu falava que o meu sonho um dia era viajar de motorhome, cair na estrada, conhecer, né, os pontos turísticos do Brasil, e quem sabe até fora do Brasil, ela ficava aquela cara assim, não muito animada, não demonstrava muito interesse. Vou deixar minha casa. Até ela falava, né, que não era a vida que ela queria, né, deixar o conforto de casa, até porque também tem a questão do trabalho, né? Ela tem o trabalho dela, eu tenho o meu trabalho. Na época, em 2023, eu estava decidido em fazer tudo isso porque eu estava vivendo um momento assim de incerteza, né? Eu estava meio perdido na vida, então eu queria fazer alguma coisa diferente. Mas conforme o tempo foi passando, as coisas foram mudando e eu vi que realmente não era o momento, porque pra gente fazer isso a gente tem que se planejar, principalmente na parte financeira, né? Porque carro estraga, carro consome gasolina, a gente consome, tem despesas na rua, então tem que ter alguma coisa garantida assim para você se manter na rua. Então eu vi que não era o momento, a gente foi conversando e esse projeto ficou um tempo parado, mas eu gostava muito, tem vários viajantes que eu me inscrevi no canal, acompanho, e aos poucos, devagarinho, eu comecei a assistir esses vídeos junto com a Rose. No começo ela não demonstrava muito interesse em fazer questão de assistir, mas aos pouquinhos, às vezes eu vi uma cena interessante, eu falava, Rose, que legal aqui e tal, e ela começou a assistir, começou a gostar,
E de repente tudo mudou, gente. Quando um dia nós planejamos agora, no início desse ano, né, 2026, eu estava de férias, ela também. Bem nos primeiros dias de janeiro, a gente decidiu fazer uma pescaria. Tem um vídeo no YouTube, canal Conveniação, tem um vídeo lá, a primeira pescaria, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. E a gente foi fazer essa pescaria, eu, a Rose, meu irmão, minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho. E a gente foi passar uma noite na beira do rio. O peixe não deu nada, mas não era a finalidade de pegar peixe. A finalidade era uma experiência dormindo dentro da Kombi na beira do nada, na beira do rio, no meio do nada. E essa experiência fez com que a Rose viciasse, foi a mesma coisa de dar uma droga pra ela. Ela realmente viciou e a partir desse dia, todo sábado, todo domingo, ela não quer mais ficar em casa. Quer sair de casa, quer fazer aventura, quer fazer pescaria, quer fazer trilha, quer ir pro bosque, quer ir pro mato. Virou um... Olha, gente, tá viciada. E agora já era. Foi eu que viciei, ela agora tem que ajudar a sustentar o vício. Bom, continuando aí então. Quando eu percebi esse interesse na Rose, né, essa vontade, essa mudança, na verdade, que ela começou a decidir que é uma vida legal, né, apesar de, claro, que tem que haver um planejamento, mas ela começou a pegar gosto pela coisa, começou a assistir os vídeos junto comigo, dos viajantes, tem por aí, tem vários amigos ali que eu não conheço, mas que tornaram uma família, né, porque a gente começa a assistir os vídeos, a gente começa a ficar familiarizado com o estilo de vida da pessoa. Então, aproveitando conhecer um pouco mais a fundo, eu decidi conhecer esse amigo, esse Pacheco Motorhome, né, do canal Só Por Aí, e ele tem a oficina dele em Balneário Pissarros. E a gente foi até lá para conversar com ele, porque eu tinha muitas dúvidas, até na verdade dó de cortar a Kombi, porque você tem que cortar toda ela para transformar numa Kombi Safari, né, você só aproveita a cabine e o assoalho. A parte do furgão não aproveita nada. Então, como a minha Kombi ela tá boa de lata, ela tá um pouco queimada a pintura, um pouco fosca, mas ela tá boa, não tem podre, não tem nada. Então, você sabe aquele carinho, aquele amor sentimental, assim, eu tenho dó de cortar minha Kombi, tal, por mais que seja por um bom motivo. Eu fui com essa ideia, eu vou lá conversar com o Pacheco, vou pedir uma ideia. Eu sou serralheiro, né, já há muito tempo, sou metalúrgico, há mais de 40 anos, tenho uma boa experiência na parte metalúrgica. Nunca fiz isso, mas portão basculante, grades, portões, o que pensar de ferro, eu sou capaz de fazer, já fiz muita coisa. Tem alguns vídeos no canal aí também de grades que eu já fiz, grades trabalhadas. Então, eu tenho habilidade com trabalhar com solda, com ferro, enxadeira, foi tranquilo. Eu nunca fiz a Kombi Safari, então eu tinha um pouco de dúvida. E assistindo alguns vídeos do Pacheco, eu até acompanhei uma Kombi, um outro casal aí, dois a mais na estrada, o Pacheco fez a Kombi deles de começo a fim, um casal muito bacana também que a gente acompanha e segue as viagens deles aí também. E eu pensei, nós vamos lá conversar com o Pacheco e de lá nós precisamos voltar encorajados. Se nós cortamos essa Kombi ou reformamos ela, deixamos ela reformadinha, mas sem mudar do original. E eu também tinha outro plano, assim, de repente, de levantar o teto dela, fazer uma Kombi teto alto. Então eu tinha essas três opções. Ou reforma e deixa ela totalmente original, tudo carpetadinha, bonitinha, só para passear. Ou levantamos o teto, só para poder andar em pé dentro. Ou transformamos numa Safari para montar uma cozinha completa, com banheiro. Que essa seria a opção mais viável hoje. Na nossa cabeça, pelo menos, é o que brilha mais os olhos, assim, que a gente fala. Então a gente foi lá conversar com o Pacheco, apesar de ele não se conhecer, mas ele sempre falou que ele é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas. E nós fomos conferir de perto, gente. E realmente o cara é sensacional. O cara, sabe, mente aberta, um coração bom, pessoa, assim, difícil de encontrar nos dias de hoje. Eu não filmei nada dele lá, não tirei uma foto com ele, porque ele não estava trabalhando no dia, ele estava bem à vontade, estava descansando com a família. Mesmo assim, ele recebeu nós super bem, né? O cara foi muito atencioso, abriu as portas. Só para mostrar, né, pra gente. Exatamente, mostrou uma lá que ele já tem quase pronta, uma outra que ele tá meio caminho, tem uma outra lá que já tá aguardando, o cara veio do Maranhão, 3.500 km, o cara veio rodando com a Kombinha e será a próxima da fila. E, cara, sensacional, olha, o Pacheco uma grande pessoa assim mesmo, fiquei assim, sabe, feliz da vida de conhecer uma pessoa bacana como ele. Deus é colocar pessoas boas no caminho da gente, assim, dispostas a ajudar e esclarecer. Enfim, o cara foi sensacional mesmo, assim, não tem palavra para agradecer. Obrigadão, Pacheco, se for assistir esse vídeo. Cara, você abriu minha mente, você fez eu enxergar as coisas diferentes. O mundo tem esperança, é pessoas como você que precisam. Então, o Pacheco abriu as portas, mostrou que ele começou, que está quase pronto, mostrou os detalhes, coisas que nós não perguntamos, ele foi explicando. O cara foi detalhista em todos os mínimos detalhes, explicando como fazer, abriu as portas, se prontificou em ajudar, falou que me incentivou, cara, faça isso, você não vai se arrepender, é a melhor coisa que você vai fazer. Ele falou, volta daqui, já mete a lixadeira, mete a serra nessa Kombi, você não vai se arrepender. Eu falei pra ele que eu tava com dó e tal, né, fui pra lá pra buscar um pouco de coragem, falei, então volta encorajado aqui, volta daqui, já mete a serra nesse troço aí, vamos transformar, você não vai se arrepender. Mostrou todos os detalhes, abriu o coração, falou, olha, eu tô aqui à disposição, se tiver dúvida durante o projeto, me ligue, me procure, eu vou passando as dicas, vou esclarecendo as dúvidas. Falou assim, pra mim é um prazer poder te ajudar, assim, porque ele falou, até ele citou uma frase bonita, né, falou assim, o sol nasce para todos têm oportunidade. Ele falou, e pra mim é uma alegria ver um dia você dentro da tua Kombinha que você mesmo fez, e eu saber que eu tive uma participação nesse projeto, mesmo não colocando a mão, mas eu tive uma participação. Então, gente, o cara não é desse mundo, o cara é sensacional mesmo. Acompanhe lá, vocês vão ver que eu não tô exagerando. Então, gente, a gente voltou de lá com a mente totalmente aberta, com a ideia fixa, que nós vamos fazer uma Safari da nossa Kombi. Eu vou deixar algumas fotos, alguns vídeos aí. Vou ver se eu deixo alguma foto aí na sequência, pra quem não conhece, né, o que é uma Kombi Safari, o que é uma Kombi teto alto, vou ver se eu deixo alguma foto aí. No vídeo anterior até aparece lá algumas lá na oficina do Pacheco, né, uma só a gaiola pronta e outra já revestida com a CM, quase pronta. Então, mas eu vou ver se eu deixo ou quem tiver curiosidade, entra no YouTube aí, digita aí Kombi Safari, tem vários modelos, várias cores, coisa só já vou avisar vocês, hein. Vocês vão se viciar no negócio. Daqui a pouco é mais gente querendo comprar Kombi Safari. Mas, gente, vale a pena. Se você tem um sonho, não deixe de pôr em prática. Então, nós voltamos lá decidido. Só que assim, nós estamos agora mês de março.
E eu não vou fazer já, eu por mim até falei pra Rose, a gente não tem uma condição financeira assim de pegar e cortar e já fazer rápido, a gente vai fazer lentamente, conforme as condições financeiras for dando, o tempo também, porque eu trabalho numa empresa de segunda a sexta, então eu tenho um final de semana livre, à noite, né, algumas coisas, tenho algum serviço de galeria que eu ainda faço nessas horas vagas, mas a gente tá decidido em fazer mesmo. Eu só não vou começar a cortar já a Kombi Tocha, porque em maio, dia 16 e 17, vai ter um evento em Rio Negrinho, considerado o maior camping do Brasil, na Fazenda Evaristo, o Pacheco nos convidou, e nós vamos lá, lá vai ter Kombi, eu acredito sim, quase do Brasil inteiro, não só Kombi, né, motorhome em geral. Tem vídeo dele, né? Tem um vídeo dele explicando, inclusive eu não lembro o nome do vídeo, mas entra lá no canal, só por aí vocês vão ver lá, ele fez uma filmagem da Fazenda Evaristo, mostrando toda a estrutura que tem lá. Olha, gente, tem de tudo, tem piscina, tem restaurante, tem chalé para quem não tiver o carro para dormir, né, quem não tiver motorhome pode alugar chalé, tem piscina, tem passeio de trator, olha, tem quadriciclo, tem inúmeros atrativos lá para passar o dia. São 2 dias, dia 16 e 17 de maio, e eu só não vou cortar a Kombi antes, porque não vai dar tempo de eu terminar até lá. Então nós combinamos aqui com a Rose, nós vamos deixar para passar primeiro esse evento, assim que passar esse evento, daí sim, daí a gente vai retornar de lá, vai encostar a Kombi na oficina, vamos meter a serra, vamos jogar aquele furgão para baixo, vamos começar a transformação, a realização do sonho, e eu conto com o apoio de vocês, a torcida de vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário de apoio, fala se nós estamos fazendo uma loucura, estamos fazendo algo assim bizarro ou astronômico. Veja, fala para nós aí, o que vocês acham, se é uma ideia boa, se é uma ideia ruim. Isso vai ajudar nós, independente do teu comentário, né, que às vezes pode ser bom para mim, pode não ser para você, e vice-versa, da mesma forma. Mas não esquece de comentar, se inscreva no canal. Nosso canal é pequeno, tem 100 e poucos inscritos, né? Como tem diversos assuntos, assim, não é um assunto específico, então às vezes a pessoa não se interessa muito. Agora, como se trata de um projeto de Kombi, eu acredito que as pessoas vão se interessar mais, porque quem entra no canal Kombi em Ação, imagina que vai ver lá projetos de viagem, de manutenção, alguma coisa envolvida Kombi, né? E não é o que vem acontecendo no nosso canal. A partir de agora, eu acredito assim, que a gente vai concentrar um pouco mais nesse sentido, que vai começar os passeios de Kombi, as pescarias de Kombi, o trabalho, né? A alteração do projeto, a criação do projeto, a manutenção e tudo, enfim. E vocês vão poder acompanhar desde o início desde a primeira vez que eu ligar a lixadeira até a última, que eu desligar o compressor, depois da pintura, depois de pronto, quem sabe até os móveis prontos, que a gente pretende, tudo é coisas aí que vai depender dos comentários de vocês sobre tudo isso, né? Mas a gente conta com o apoio, o carinho de vocês aí nos comentários, estamos à disposição aí. E outra coisa, gente, a gente percebe, assim, ontem eu estava dando uma olhada, a gente consegue, né, fazer uma pesquisa no canal do YouTube ali, ali o YouTube mostra quantas pessoas que assistem nossos vídeos, quantos são inscritos e quantos não são. Então ontem eu estava olhando lá, mais de 60% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos, apenas 30 e pouco por cento lá são inscritos. Então, gente, vocês que não são inscritos, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam lá, dá uma forcinha pra nós. Só dá um toque lá e se inscrever, aperta o sininho lá, pra daí cada vez que a gente postar vídeo, o YouTube notifica, né, comunica vocês que tem vídeo novo, né, e cada joinha que deixar, cada comentário, tudo isso também ajuda, certo, gente? Então, vou postar esse vídeo aqui, conto com vocês, e a partir de maio, se Deus quiser, nós começamos a realizar esse projeto de vida. E vamos passear muito, né? Vamos passear bastante, vamos viajar bastante, vamos incentivar muitas pessoas, vamos ficar à disposição, assim como o Pacheco abriu o coração, abriu as portas da oficina, nos incentivou, nós queremos copiar esse exemplo e fazer também, certo, gente? Vamos dar mais uma passeadinha no parque e vamos encerrar nosso domingo. E bem no finalzinho do vídeo ali, vocês vão ver ali, eu mandei um videozinho pro Douglas, né? O Douglas é o mecânico que mexe na Kombi, faz a manutenção pra gente, sempre. Cara bacana, né? Um vizinho nosso aqui. E só ele que, na maioria das vezes eu levo a Kombi pra ele mexer quando precisa de alguma coisa. E o que aconteceu ali, gente, foi que subindo a serra de Garuva pra Curitiba, a gente ainda parou ali na represa do Moçoroca, que vocês viram. Só que eu tinha colocado fluido de arrefecimento no radiador, tinha tirado a água e colocado fluido e esqueci de ver o nível lá embaixo. E eu nem me toquei, né? Acabei me distraindo. E quando a água vai chegando em casa, já acho que 10, 12 km chegar em casa, a Kombi ferveu. A Kombi ferveu, nós paramos na estrada, deixamos esfriar, colocamos água, 2 vezes conseguimos chegar em casa. E daí no outro dia eu chamei o Douglas, né? E o Douglas veio, olhou, eu achei até que fosse o sensor de temperatura que tivesse dado problema. E chamei o Douglas, ele veio, testou, falou, não é o sensor de temperatura. E daí ele fazendo uma análise mais profunda ali, ele percebeu, depois eu vou mostrar pra vocês, que a tampa do radiador quebrou ali, umas partezinhas estava vazando compressão. Daí ele não permite da ventoinha ligar. Aí ele falou, primeiro passo, compra essa tampa e aí você liga ela e deixa esquentar. Se ela sair esse problema, ele vai acionar a válvula termostática. Ele me explicou lá como que vinha o teste lá nas mangueiras, né? Que as mangueiras, quando você liga a Kombi que ela está fria, ela esquenta uma mangueira e a outra permanece fria. Depois que abre a válvula termostática, ela esquenta as 2 mangueiras, passa mais alguns minutinhos ali, a ventoinha liga. Ele falou, se acontecer isso, quer dizer que ela está circulando água normal, que a ventoinha está funcionando, a válvula termostática está funcionando, sem problema. E eu fiz esse teste no vídeo aí, vocês veem que eu falo que está funcionando tudo, só que daí ele me recomendou outra coisa. Ele falou, agora observa, fica atento para ver se a água não vai baixar do radiador, do reservatório, porque está funcionando tudo, mas se caso chegou a queimar junto do cabeçote, essa água vai para 2 lugares. Ou ela vai para o óleo, né, ela passa pelas galerias do bloco e vai mistura com o óleo vai ficar branquecendo, ou ela sai da galeria e sai para o escapamento. Eu percebi lá que tem algumas gotículas de água saindo pelo escapamento, mas ele falou que pode ser vapor do álcool misturar na gasolina, o motor frio também faz isso. Ele falou, fica atento para ver se a água não está baixando. Se a água não baixar, beleza, não aconteceu nada, era só problema da tampa, já problema solucionado, resolvido. Ele falou, se a água for continuar baixando, tiver que ir colocando água, daí prepara o bolso, que daí vai ter que fazer cabeçote, trocar junta, planar, e está forte cogitação. Nós queremos mudar, transformar nossa Safari, não fazer cabeçote de Kombi. Então nós estamos hoje, nós viemos aqui no parque, dá uns 15 km de casa, né? E não subiu a temperatura, não acendeu a luzinha, não ferveu, não aconteceu nada. Agora chegando em casa, amanhã quando tiver frio, eu vou ver se baixou a água ou não. Torcendo que nada aconteceu para não precisar mexer no cabeçote. Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui.
bem-vindo ao parque, ao passeio. Obrigado por assistir até aqui. Conto com o apoio, incentivo de vocês. Pode criticar, não tem problema. Vou dar risada das críticas também. Acompanha nós, gente. Vai ser legal ter vocês com nós aqui, ó. Cada ferro que eu soldar na Kombi, que eu cortar na Kombi, vai ser muito bom ter vocês aí. Eu sei que muitos vão dizer, que cara louco cortar essa Kombi. Outros vão dizer, putz, é meu sonho, é isso que eu quero fazer também. Então, vai ter louco igual eu. Vai ter maluco igual a Rose. E vai ter gente certa, cabeça diferente de mim, diferente de nós. Mas é nosso sonho, pessoal, nós queremos realizar. Não sei se um dia nós vamos viajar com essa Kombi, o que vai acontecer, mas eu quero transformar essa Kombi numa Safari para dizer assim, eu fiz, eu consegui. A Rose conseguiu, a Rose me ajudou, porque ela também vai pegar, pôr a mão na massa ali. Né, Rose? Tamo junto, pessoal. Um abraço, até a próxima.